A escravidão moderna, em política, educação, religião e mídia como instrumentos de controle. Desde os primórdios da civilização, estruturas de poder se consolidaram sob formas explícitas ou disfarçadas de dominação e manipulação. Governos, sistemas econômicos, religiões organizadas e instituições educacionais, sob diversos nomes e formatos, muitas vezes funcionam como ferramentas que limitam a evolução humana, mantendo populações alienadas e servis. Pensadores, filósofos e até escritores de ficção ao longo dos séculos revelaram partes dessa verdade, provando que a liberdade do ser humano no sistema moderno é uma ilusão bem construída. O controle político raramente serve aos interesses coletivos. Ele é frequentemente sustentado por um sistema criado para garantir que a elite permaneça no poder. Provas e exemplo histórico. Manipulação democrática em democracias, acredita-se que o povo decide seu futuro. No entanto, as campanhas milionárias financiadas por empresas e elites garantem que apenas políticos alinhados ao sistema possam competir. Como destacou Ralph Nader, a eleição é uma ilusão cuidadosamente mantida, onde você escolhe entre duas marionetes manipuladas pelo mesmo ventríloco. 2. Acumulação de riqueza no topo e enquanto a classe política promete servir ao povo, dados mostram a crescente desigualdade. Segundo um relatório da Oxfam de 2023, 1% da população mundial detém mais de 50% da riqueza global. O economista Thomas Piketty, autor de Capital no século XXI demonstra que o sistema atual favorece a concentração de riqueza em mãos de poucos, perpetuando ciclos de poder. 3. Pacto de Silêncio Global organizações como o Bilderberg e Fórum Econômico Mundial reúnem políticos, empresários e mídia para tomar decisões fora do olhar público. Como afirmou Carol Quigley, historiador e professor de Harvard, existe um sistema invisível operando em paralelo com os governos, e ele não responde ao povo. As escolas não foram criadas para educar de forma crítica, mas sim para preparar indivíduos que obedeçam ao sistema e mantenham a estrutura funcionando. Provas claras. John Taylor Gatto, autor de Doom US Down afirmou: o verdadeiro propósito das escolas modernas não é educar, mas preparar trabalhadores dóceis e cidadãos obedientes que não questionem as estruturas de poder. 2. Currículos restritivos o sistema escolar, em grande parte, omite a história real e matérias essenciais. Por exemplo, o sistema escolar, em grande parte, omite a história real e matérias essenciais. Por exemplo, educação financeira e não é ensinada amplamente porque pessoas endividadas são mais fáceis de controlar. Educação financeira e não é ensinada amplamente porque pessoas endividadas são mais fáceis de controlar. Educação financeira e não é ensinada amplamente porque pessoas endividadas são mais fáceis de controlar. História real e muitos eventos históricos são contados sob o ponto de vista dos vencedores e dominadores. 3. Citação de Albert Camus a escola prepara para a vida num mundo que não existe. A mídia de massa exerce um papel crucial no controle de percepções. Ela dita o que as pessoas devem pensar, consumir e, principalmente, temer. Provas irrefutáveis. George Orwell, em 1984 o verdadeiro poder não é apenas dizer o que as pessoas devem fazer, mas moldar o que elas pensam ser verdade. 2. Controle das notícias em 6 conglomerados controlam mais de 90% das mídias mundiais. The Business Insider 2022. Isso cria um monopólio de narrativas. 3. Repetição como estratégia Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, dizia: em uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Hoje, notícias selecionadas e bombardeadas têm o mesmo efeito psicológico. 4. Educação via entretenimento em filmes, séries e novelas raramente incentivam a reflexão crítica. Eles promovem o consumismo, a violência e o individualismo. Como afirmou Marshall McLuhan, a publicidade é o maior sistema educacional do mundo, ensinando desejos e ilusões como realidade. A espiritualidade genuína busca a verdade e a conexão interior, mas as religiões organizadas ao longo da história frequentemente foram utilizadas como ferramentas de controle. Provas históricas. Controle e medo
Durante a Idade Média, a Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia, com medo de que a população interpretasse os textos sozinha. A doutrina era ensinada a partir das interpretações dos clérigos. 2. Frase de Nietzsche. Em asterisco assim falou Zaratustra asterisco. As religiões são como gaiolas douradas. Belas por fora, mas aprisionam os pássaros dentro delas. 3. Fragmentação e guerra A divisão de religiões serviu muitas vezes como justificativa para guerras e genocídios, como nas cruzadas ou nos conflitos entre muçulmanos e cristãos. 3. Fragmentação e guerra A divisão de religiões serviu muitas vezes como justificativa para guerras e genocídios, como nas cruzadas ou nos conflitos entre muçulmanos e cristãos. 3. Fragmentação e guerra A divisão de religiões serviu muitas vezes como justificativa para guerras e genocídios, como nas cruzadas ou nos conflitos entre muçulmanos e cristãos. 4. Uso político das escrituras Em governos frequentemente utilizam textos religiosos para justificar ações impopulares, como guerras ou submissão política. Em governos frequentemente utilizam textos religiosos para justificar ações impopulares, como guerras ou submissão política. Toda autoridade vem de Deus, Romanos 13:1 foi amplamente usado para defender monarquias absolutas e ditaduras. Tecnologia e vigilância em dispositivos e mídias sociais coletam informações privadas, permitindo o controle dos hábitos de consumo e comportamentos. Como denunciado por Edward Snowden, ex-agente da NSA, os governos monitoram tudo em tempo real. 2. Consumismo exagerado Na criação constante de necessidades artificiais individa as massas e mantém o sistema girando. A criação constante de necessidades artificiais individa as massas e mantém o sistema girando. A criação constante de necessidades artificiais individa as massas e mantém o sistema girando. O sistema atual é uma complexa teia entrelaçada de política corrupta, educação manipulativa, mídia controlada e, em alguns casos, religião mal utilizada. No entanto, cabe a cada um de nós buscar educação independente em ler livros fora do currículo padronizado e questionar as narrativas oficiais. Consciência financeira em sair das dívidas e buscar independência econômica. 3. Autoconhecimento espiritual em buscar espiritualidade livre e autêntica, fora dos dogmas autoritários. 4. Mídia alternativa em buscar fontes independentes de informação. Como alertou Malcolm X. Se você não estiver atento, os jornais farão você odiar as pessoas oprimidas e amar as pessoas que as oprimem. O primeiro passo para a libertação é questionar, aprender e agir.